Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha Colorida, Caminhos para o Autoacolhimento. E a gente vai começar hoje falando sobre os próximos elementos que pertencem à astrologia. No último ano, nós trabalhamos bastante com os planetas e para mim é importante você perceber que a minha intenção é apenas dar um impulso para que você possa refletir sobre você usando essa linguagem simbólica que é a astrologia, que eu adoro. Então, vamos recapitular rapidinho. Nós falamos sobre os planetas até agora, como se a astrologia é uma linguagem, os planetas seriam os verbos. São as forças que querem se expressar, se realizar. Então, nós falamos sobre o Sol como a essência, a Lua representando as emoções, Mercúrio representando comunicação, pensamento e contato com esse ambiente mais próximo. Nós falamos sobre Vênus e valores, prazeres, né? Alegria de viver. Falamos sobre Marte e atitude, né? Marte representando o nosso impulso. Depois nós falamos sobre Saturno como o mestre, né? Ali é onde a gente precisa e quer e seria bom ter responsabilidade, é um pouco mais duro. Falamos sobre Júpiter, ligado a uma sensação de graça, né? Ali onde a gente tem mais facilidade. Falamos também rapidamente sobre Plutão e a transformação, sobre Urano e os movimentos de libertação e inovação, e sobre Netuno e transcendentalidade, imaginação, empatia e assim por diante. Nós demos essa primeira passagem, que eu estou resumindo agora para vocês, e agora nós vamos começar a falar sobre signos, né? Você já sabe, provavelmente, mas vamos repetir. Os signos são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São os 12 signos que fazem parte da mandala astrológica. E o que são esses signos? Se a gente está falando de uma linguagem simbólica, se os planetas são verbos, os signos são os adjetivos nessa linguagem. Os signos emprestam uma coloração nova a essa energia que quer se expressar. E aqui você vai começar a entender um pouquinho mais sobre astrologia. Cada signo tem o seu chefe, o seu CEO, o seu comandante, o seu gerente, e nós chamamos eles de regente. E assim você vai começar agora a entender um pouquinho mais essa história de astrologia. Então, imagine, o regente de Peixes, que é o nosso exemplo aqui, Peixes tem 2 regentes, um clássico, que é Júpiter, e um mais moderno, que é Netuno. São 2 chefes para essa casa. Quando o seu Sol, que representa a sua vitalidade, a sua essência, aquilo que você quer brilhar e expressar, está no signo de Peixes, nós vamos ter que dar uma olhadinha no que está acontecendo com os donos dessa casa. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha aonde está Júpiter e aonde está Netuno. Vamos dar um exemplo bem fácil, uma metáfora com cores. Imagina que o seu Sol está em Peixes, então você fala, eu sou de Peixes, mas um dos gerentes dessa casa, que é Júpiter, está num signo de cor azul. Então, de repente, o seu Sol, né, vai entrar nas águas de Peixe, porque é a característica de água ali dentro, mas essas águas vão ser azuis. E imagina que o outro gerente, que é Netuno, ele vai estar num signo de cor amarela. E o que vai acontecer com o seu Sol dentro dessas águas? Vai ficar verde, porque a mistura entre o amarelo de um regente e o azul do outro regente dentro das águas, quer dizer assim. Então, as águas, né, essa caracterização de água, de emoção, é a primeira parte, mas agora um regente traz uma coloração azul para essas águas, outro regente traz uma coloração amarela. No final, essa água está verde.
Então, vamos começar por aqui. Além disso, além disso, precisamos saber quais são os aliados dos do seu sol e dos regentes daquela casa. Todos os aliados para saber quais outras colorações vão entrar nessa história. E temos que saber também quais são os desafiantes, quem são aqueles que não concordam muito com a história. E tudo isso vai mudando totalmente a coloração inicial daquele sol como essência. Então, em vez de estar brilhante, cheio de fogo, talvez ele esteja um pouquinho mais abafadinho, talvez esse sol esteja mais verde. E agora você vai começar a entender por que não dá para falar eu sou de peixes e todo mundo é igual, né? Às vezes as pessoas chegam e falam: "Puxa, mas você não parece pisciano", né? Porque já existe aquela fama que está ligada ao peixes, mas é uma fama superficial, né, assim, não aprofundada na linguagem, e vão haver muitas nuances, muitas diferentes. Existe apenas um container, né, um lugar assim, né, água para todo mundo, que é de peixes é água, mas essa coloração dessa água, se ela vai tão profundamente, se ela vai para cima, se ela fica no raso, se ela está cheia de terra, isso é uma outra história. Vai ter que ser analisado ponto por ponto, né? É complexo, a linguagem é bem complexa. Então vamos falar sobre as regências, né? Áries tem como regente Marte, Touro tem como regente Vênus, Gêmeos tem como regente Mercúrio, Câncer tem como regente a Lua, Leão tem como regente o Sol, Virgem tem como regente de novo o Mercúrio, mas o Mercúrio mais ligado a outros processos. Nós vamos explicar isso mais tarde. Libra tem como regente de novo a Vênus, mas não é a mesma Vênus de Touro, é uma Vênus um pouco diferenciada. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Escorpião tem 2 regentes, um é o clássico, que é Marte, e o outro é o moderno, que é Plutão. Depois nós temos Sagitário, e o regente de Sagitário é Júpiter. Nós temos Capricórnio, e o regente de Capricórnio é Saturno. Nós temos Aquário, com 2 regentes, tanto Saturno quanto Urano. E depois nós temos Peixes também, com 2 regentes, como já foi dito, o clássico Júpiter e o moderno Netuno. Vamos começar por aqui. Então, você já começou a entender que é um pouquinho mais complexo do que só ler sobre o signo em algum lugar, ou do que apenas ir colocando características, né, dentro de signos e planetas e tudo mais. É necessário uma análise acurada mesmo, e não é só a parte racional que vai conseguir fazer essa análise e essa síntese. É como numa qualquer linguagem, existe uma parte que você tem que abranger com o hemisfério direito, que é abranger com intuição, com empatia, com uma outra coisa que só os tradutores conhecem. É por isso que existem tradutores, todo mundo aprendeu a mesma outra língua, mas existem tradutores que se destacam quando vão traduzir uma obra, porque tem a condição de trazer exatamente o que a obra quer dizer, né? Por isso que, apesar de a gente poder obter bastante informação com os algoritmos, a melhor coisa é realmente procurar um astrólogo, porque vai entrar num diálogo de contexto, podendo trazer observações muito mais acuradas para o seu autoconhecimento. E isso eu queria deixar bem claro aqui, né? Quando eu falo eu sou uma astróloga, eu estou falando eu sou uma tradutora de linguagem simbólica, nada mais. Por sorte, para a nossa alegria, essa linguagem simbólica tem essa possibilidade de nos trazer pontos de reflexões imensas, da mesma maneira que um mito faz, da mesma maneira que um mito trabalha. Um mito, um conto, uma história infantil trabalha também com simbologia e nos alcança de uma maneira bem profunda,
apesar de não entendermos racionalmente. Esse é o meu trabalho e nós vamos continuar no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre arquétipos, antes de entrarmos nos signos mesmo, um a um, para poder entender muito bem como funciona essa história toda. Te desejo um bom tempo, cheio de acolhimento para você mesmo, gentileza para você mesmo, muito apoio para você mesmo. E até a próxima vez. Tchau, tchau.